veja este menino. Madin Mohamed é argelino e dá um show de bola. Aos 7 anos, é considerado por muita gente o sucessor de Zinedine Zidane, que os brasileiros conhecem bem como o carrasco do Brasil na Copa da França. O alemão Sebastian Vettel, de 23 anos, se consagrou o mais jovem campeão da Fórmula 1. Mas sabe com que idade ele começou a pilotar? 7. Esses são exemplos de atletas prodígio. Mas como os pais podem ajudar o talento a florescer dentro de casa? O que fazer quando um pai descobre que o seu filho tem um talento nato? Em primeiro lugar, tomar cuidado para não projetar aí um sentimento, uma emoção narcísica que possa piorar ou possa atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Esse é o primeiro cuidado que o pai tem que tomar. E segundo, procurar uma boa escola, procurar uma boa orientação. Mas existe uma idade certa para começar a competir? O esporte, na infância, ele tem que ser encarado como uma recreação, não como uma atividade física. Ou seja, quando vai se colocar uma criança na natação, ela tem o objetivo de aprender a nadar, não virar um campeão. O ideal é intensificar os treinos e levar o esporte a sério a partir da adolescência. Por outro lado, tem aquelas crianças e adolescentes que são competitivos por natureza. É o que acontece com essa turminha aqui. O Luiz Felipe, a Bruna e a Gisele não se cansaram ainda de colecionar medalhas. Quantas medalhas você tem? Eu acho que são 20. Acho que eu tenho umas 75, mais ou menos. 76, 74, por aí. Vocês não se cansaram ainda? Qual é a mais importante? Para mim é essa, que foi a primeira vez que eu ganhei uma medalha de natação. Luiz tem só 10 anos, mas é do tipo do menino que já tem consciência de que para ganhar deve treinar muito e se superar sempre. Todo dia eu tento me superar no treino, nos tiros para tempo, nas séries. Sempre eu tô tentando me superar. Você não falta um treino? Não, mesmo doente. O problema é que esses talentos são descobertos cada vez mais cedo e isso pode interferir no desenvolvimento da criança. Crianças com 8, 9 anos já estão em competição fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Mas é o que acontece, 20 anos um atleta para a ginástica olímpica já é considerado velho. A gente sabe que o treinamento, ele priva a criança de uma série de coisas, mas aí, no fim, ele próprio acabou forçando a gente trazê-lo para fazer um teste. E quando os técnicos viram, ele tem esse lado competitivo mesmo. Você não acha que está deixando de lado a sua infância por causa do treino? O importante é estar bem no treino, os tempos estarem bons. Crianças que se pressionam muito, muitas vezes não têm nem essa relação com os pais. É delas próprias, né? Quer dizer, essa questão do perfeccionismo, da necessidade da vitória. São crianças que têm a gente fala, né, que são competitivas por natureza. Elas almejam ser uma atleta de ginástica. O que você fala? Primeiro que elas têm que vir, têm que se dedicar, têm que fazer aula, têm que se esforçar, porque senão, né? E assim, sempre a medalha elas querem, né? A cobrança é grande. Um passo em falso pode mudar toda a história de um atleta. Treinamentos intensos inevitavelmente geram lesões. Laís já passou por 6 cirurgias, todas no joelho. No joelho eu já passei por bastante, acho que tem umas 6 mais ou menos, artroscopia, não foi cirurgia aberta, séria, foi artroscopia. Treino de natação também exige dedicação integral. O outro clube treina no máximo 5.000. A gente, eu e a Gisele, principalmente, treinamos 7.000, uma coisa que minha idade mais velha treina. E isso esforça bastante a gente. Quanto mais cedo se começa, mais cedo também surgem as lesões. Ganso meio-campo ofensivo é um exemplo do que o esporte de alto rendimento pode causar ao corpo jovem. Você hipertrofiar um músculo mais da necessidade dele, você vai ter o problema que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Se você fizer isso com uma criança, esse músculo ele não vai atingir o tamanho dele, ele vai hipertrofiar, ou seja, ele aumenta, ele fica gordinho o músculo, mas ele não atinge o comprimento que ele tem que atingir. Isso gera lesão, gera até problema no desenvolvimento. Eu já tive 2 anos de problema, um nesse joelho com tendinite aqui e tendinite no outro joelho embaixo. Mas há também quem treine somente por pressão dos pais.
Existe um narcisismo muito forte dos pais em relação aos filhos, à medida que muitos desses pais gostariam de ter sido grandes atletas, grandes astros do esporte, e pelo fato de não terem tido êxito, né, nessa empreitada, desejam, pressionam, anseiam para que os seus filhos os representem dessa forma que eles não conseguiram executar. Meu pai e minha mãe são muito rígidos, assim. Ela fala, você tem o melhor, você tem que ganhar. Mas pelo menos aqui, Gisele, Bruna e Luiz contam com um apoio psicológico. Tem um psicólogo aqui que ela às vezes conversa com a gente, ela incentiva a gente, ajuda a gente a ganhar autoconfiança. Cada criança tem o seu ritmo. Deixa a criança fazer o ritmo. Se ela gosta de jogar futebol, se ela tem aquele talento para o futebol, deixa jogar o futebol, deixa fazer o balé. Mas não num esquema de treinos, e sim continuar, ela vai brincando com aquilo, sem aquela pressão que existe em cima dessa criança. O esporte ele é uma grande universidade para a criança, para ela aprender a ganhar, aprender a perder. Ele é um espelho da vida. Segundo especialistas, o sucesso de um atleta está no apoio, principalmente da família. Incentivei a ter um esporte pela vida saudável, entendeu? Por ser bom, pro corpo, pro crescimento, para tudo, entendeu? Eu sei que ela é feliz fazendo esta ginástica. Então você não pode desistir do que você tem o seu objetivo. Ser campeã brasileira, paulista, essas coisas. Eu quero ir para as Olimpíadas, ser campeão mundial, ir lá em outros países e competir. Olha, para ser um grande campeão, sem dúvida nenhuma, precisa começar cedo. É muito tempo de treino e a vida de trabalho do esportista é muito curta. Mas durante a infância, no início disso, os pais devem respeitar os limites dos filhos. Aquilo, no começo, é uma grande brincadeira. Se em algum momento o filho mostrar um talento excepcional, é automático, isso vai acontecer. Não vai adiantar nada o pai forçar a mão. Isso pode ser muito pior, pode ser uma frustração para o filho, sem falar nos danos físicos possíveis, não é, Cris? É verdade, tem muito pai, a gente estava conversando isso com o Edu aqui durante a reportagem, que não foi alguma coisa e quer que o filho seja. Às vezes força uma barra desnecessária. O esporte é muito gostoso, mas tem um estudo. A escola tem que ficar em primeiro lugar. O esporte tem que ajudar na escola a ter organização, concentração, ele só reforça. E claro, quem faz esporte fica longe de outras coisas, da violência, das drogas. Tem que incentivar, mas sem aquele espírito de competitividade que a criança já tem, se muito estimulada, passa do ponto, né, Jane? É verdade, Cris.